Augusto Comte, Durkheim, Weber, Karl Marx. São esses os queridos que mais aparecem em sociologia e vai ser muito importante você dominar alguns conceitos e entender algumas coisas importantes para a prova do Enem. Então vamos lá, esse material que eu estou compartilhando com você, ele está disponível, né, gratuitamente, ele está acessível. Então você pode clicar aí no link que está aparecendo na descrição. E para essa aula de hoje, eu estou pensando muito em te dar aí algumas referências importantes acerca desses caras que sempre aparecem no Enem. Se não aparecem diretamente, eles sempre têm conceitos que dão base para outros sociólogos. Então, vamos lá, gente. Esse tema que é atrelado a pioneiros da sociologia significam os primeiros, né? Aqueles que geraram debate sobre algum tipo de discussão que a gente vai estar fazendo agora, tá? Então, vamos lá. Como vocês viram na aula anterior, e caso você não tenha visto a aula anterior, acesse aqui a playlist e veja a aula anterior. O primeiro cara que vai debater acerca dessas mudanças que estão acontecendo na sociedade é um cara chamado Augusto Comte. Ele vai ser considerado como o pai da sociologia, é meio que ele que batiza esse movimento de entender a sociedade como sociologia, ou seja, o estudo da sociedade, e ele também que aplica o método de entender como que a sociologia, ela é sim uma ciência, ela pode ser interpretada com um método, e esse método se chama a Lei dos Três Estados. Quero aqui fazer com você uma rápida explanação de como que essa lei funcionava, e aí acredito que você está anotando junto comigo. Então vamos lá fazer aqui uma relação importante. O primeiro estado que ele vai dizer que a sociedade se encontra, porque se é um método, tem um caminho, e ele vai entender que uh, existe uma forma de compreender a sociedade desde o momento em que foi necessário, desde o momento em que é possível fazer esse processo de análise, mas quando não era possível, a sociedade estava dentro de um estágio, tá? Ou dentro de um estado, é normal inclusive você encontrar essa diferença. Pode aparecer lei dos três estados ou lei dos três estágios. Professor, qual a diferença? Nenhuma diferença. E este filósofo francês chamado Augusto Comte, ele vai definir para você que o primeiro estágio ele vai ser dado como estágio teológico, tá? Professor, teológico lembra teologia, lembra Deus? Tem a ver, eu vou te explicar agora, tá? Ele vai dizer que as primeiras sociedades, elas compreendiam as coisas a partir de uma explicação divina, religiosa. Os deuses, ou algo parecido com isso, dava uma explicação acerca do mundo e todas as coisas. Então, define estado teológico ou teleológico, como alguns gostam de chamar também, como um momento de explicações religiosas, tá? Acredito que vai ajudar você a interpretar esse conceito. Então, nesse momento, nós temos explicações religiosas para compreender o mundo a partir de um dado momento que ele vai considerar como parte, por exemplo, da mitologia, tá? Ele meio que faz uma linha do tempo de uma história que a gente vai chamar, inclusive, história positivista. Por que que é uma história positivista? Porque ele meio que vai sequenciando a história, dizendo que o momento que ele tá, olha só aquela visão etnocêntrica, é o momento em que a sociedade ela realmente entendeu como é que ela funciona. Mas naquele momento não. Naquele momento não havia nenhuma explicação racional, eram sempre explicações religiosas. É até um pouco problemático dizer isso, mas é bom que você entenda por que, que essa perspectiva ela é etnocêntrica, tá? O segundo estágio que ele vai falar, que a sociedade se encontrava antes do que ele se encontra nesse momento do século XIX, é um estágio metafísico. O que é isso, professor? Então, ele vai falar que o iluminismo vai trazer uma base extremamente importante para essa mudança do teológico para esse metafísico, mas ainda são explicações abstratas, né? E ele vai inclusive tacar o pau na filosofia, dizendo que a filosofia vai tentar explicar algumas coisas, mas não de maneira a ter um método. Então, nesse momento, nós saímos dessas explicações religiosas, avançamos, né, seguindo essa lógica, para explicações filosóficas. E ele vai inclusive dizer que a filosofia ela não tem um compromisso de entender a realidade, simplesmente apenas de questioná-la. Então, ela não abrange as principais preocupações da sociedade.
Por isso que é um último estágio onde ele vai interpretar, que é exatamente o que ele está, onde sim, estaremos no auge da explicação racional. E esse estágio ele vai chamar de estágio positivo. Por isso que quando você encontrar aí conceitos na sua prova relacionados a uma história positivista, uma perspectiva positiva da história, é de que a ciência, a razão, agora sim faz parte de uma explicação lógica da sociedade, sendo que não necessariamente, tá? Mas é uma crítica que a gente vai poder discutir posteriormente. Então, ó, vou fazer aqui um destaque para dar espaço para a gente. Então, saímos de explicações religiosas, de explicações filosóficas, agora para explicações racionais, ou na verdade científicas, tá? Científicas é um conceito melhor. Explicações científicas. Deixa eu só subir aqui um pouquinho para dar espaço para você que vai tirar print depois, né? Científicas, beleza? Então percebe que é uma história meio que linear, né? Ela meio que está avançando, ela meio que está evoluindo. É nessa perspectiva mesmo que o Conte trabalha. Bom, professor, então todos os outros agora, eles vão meio que discordar do Conte? Não necessariamente, tá? Cada um vai elaborar uma espécie de teoria, vamos chamar assim, mais focado talvez em outros problemas, que é, por exemplo, o caso do Émile Durkheim, tá? Também francês. O momento que o Durkheim ele lê a sociedade é o momento da Revolução Industrial de maneira muito mais intensiva, tá? Então, nesse momento aqui, você vai encontrar o Durkheim já analisando especificamente a questão do trabalho. Como que a modernidade é um tema para o Durkheim que não está atrelado somente a questões de explicações racionais, mas de maneira prática mesmo. Como que a sociedade ela influencia o indivíduo. E esse modelo de análise, o Durkheim vai chamar de fato social. Então ele vai dizer que os fatos sociais, os fenômenos sociais exercem uma espécie de coerção, né, de influência sobre os indivíduos. E é a partir daqui que todo o trabalho do Durkheim vai ser para tentar representar essa dinâmica, como que a sociedade influencia o indivíduo, tá? Outro autor extremamente importante é um cara chamado Max Weber. O Weber ele vai trazer, para além de uma explicação também sociológica acerca de problemas e dinâmicas sociais, o foco dele vai ser muito a respeito da religião, tá? Como que o protestantismo ele vai ser um fator extremamente relevante para entender que o trabalho vai mudar a perspectiva das pessoas que antes viam apenas ele como espécie de castigo, como uma coisa ruim. Como assim, professor? O Weber também está entendendo a sociedade a partir de aspectos individuais, mas o trabalho dele é um dos trabalhos que mais cai no Enem, a ética protestante e o espírito do capitalismo, tenta traduzir como que essa sociedade ela está focada no desempenho, porque é exatamente isso que a religião espera, a disciplina, a acumulação voltada para benefício próprio, o gasto não excessivo, tá? São essas perspectivas que o Weber vai trazer para a compreensão dessa sociedade capitalista. E falando em capitalismo, falamos em Karl Marx, talvez o mais famoso aqui entre os quatro. Gente, por que que o Marx é visto como o mais odiado e o mais amado? Primeiro, porque algumas teorias marxistas acabam desconsiderando o que o próprio Marx falou, né? O Marx já disse uma vez que ele não era marxista. Se ele fosse responder, né, o que é ser marxista, ele diria: eu não sou marxista. Isso está num diário do Karl Marx. Mas vamos lá. O Marx ele vai analisar a sociedade a partir de uma parada chamada materialismo. Ele vai dizer que a sociedade ela é definida a partir de um conceito onde o trabalho ele é parte relevante. Por quê? Porque ele evidencia que existia e existe, a sociedade deve ser compreendida dessa forma, a partir de uma luta de classes, onde a burguesia e o proletariado sempre estão em conflito devido à forma que essa burguesia se enriqueceu, explorando esse proletariado, tá? Eu sei, requer um debate mais amplo. A gente vai estar fazendo isso ao longo do nosso extensivo. Mas para tu ter uma referência um tanto mais completa, mais abrangente, né? Quero trazer esses tópicos aí que eu acredito que seja
suficiente para a gente pensar o que é que a sociologia debate, né? Por que que a sociologia ela é de extrema importância e por que que a gente consegue fazer uma análise completa dela a partir desses pontos? Porque é exatamente assim que as questões do Enem vão cobrar de vocês, não vão cobrar a teoria do cara especificamente. Então, guarde aquilo que eles trabalham enquanto tese, enquanto problemática. Justamente porque é exatamente isso que vai aparecer nas questões, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o objeto de estudo da sociologia. Esse é um tema um tanto mais abrangente também, justamente porque esses caras que a gente acabou de discutir têm como base esses pontos que a gente vai estar discutindo agora, tá? Todos eles entendem que as relações sociais, elas são fruto desse processo de estudar a sociedade. Os fenômenos sociais também, assim como cada sociedade é estruturada. Professor, dá para a gente pensar de que forma esses três pontos? Dialogando como funciona a nossa sociedade, tá? As relações sociais indicam que a gente está sempre envolvido em interações que vão estar ligadas à nossa concepção do que é família, do que é o Estado, do que a escola reflete enquanto influência sobre nós, e principalmente como é que essas mudanças elas acontecem principalmente a partir desses ambientes, tá? Outra coisa que é bem importante a gente atrelar, além dessas relações, todas todos esses pontos que vão se proliferando, vão dialogando com a gente, também faz parte daquilo que a gente considera como algo nosso. Ah, a minha religião, a minha cultura. Percebe que não necessariamente é sua, né? Você reproduziu algo de uma sociedade ou de um tipo de construção coletiva que agora você está chamando de seu. Essas interpretações, elas partem de uma análise um tanto mais eh, objetiva da sociologia. E é por isso que ela é extremamente importante para estudar como que essas sociedades são estruturadas, como que essas estruturas influenciam a nossa vida, tá? Então, classes sociais, grupos, instituições são temas extremamente importantes da sociologia, tudo bem? E para encerrar nossa aula, eu coloquei aqui mais uns dizeres assim importantes, né, para que você, sei lá, tem gente que não gosta de ciências humanas, né? Ah, que isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Sociologia é extremamente importante para entender a sociedade, tá? Vai te ajudar aí, vai te dar repertório para redação, tá? E vai falar um pouquinho também como que, de fato, essas mudanças elas são explicadas a partir de métodos, a partir de realmente análises cuidadosas em relação a como que a sociedade ela muda e segue em constante transformação. Na próxima aula nós responderemos aí uma questão que vai te ajudar a pegar tudo que a gente falou e colocar em prática na questão, respondendo inclusive pela matriz de referência, esta que a gente está sempre comentando aqui, e caso você tenha interesse de estudá-la, dominá-la, estude com a gente. Você vai ter um curso objetivo te explicando habilidade por habilidade da matriz de referência em ciências humanas, tá? Até a próxima aula.